Bom, pessoal, a aula está sendo gravada, então eu vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 2. Bom, então eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Compartilhando a tela. Tudo certo com áudio e com vídeo? Beleza. Tá, joia. Boa tarde. Bom, então vamos começar aqui dando uma olhadinha no Moodle. Então nós estamos aqui na experiência 8. Do mesmo modo que nas experiências anteriores, né, nós temos aqui os slides tanto no formato do PowerPoint quanto no formato PDF. O roteiro que foi concebido para a aula presencial, o resultado das medições que nós teríamos no experimento e o link para entregar o relatório, certo? Aqui mais embaixo, então, tem a aula síncrona do semestre anterior. Depois que eu processar o vídeo, eu vou inserir essa aula síncrona, o vídeo da aula síncrona, aqui embaixo em material complementar. Mesmo formato aí das outras experiências, certo? Algumas têm alguma coisa a mais, né, como algum vídeo assíncrono, né? Aqui então nós temos ali os slides que eu vou utilizar agora, roteiro, medições e o link para entrega. Bom, essa experiência 8, ela é praticamente igual ao que vocês fizeram ali na experiência 7 da aula passada. Então, algumas coisas nós vamos estar revisando e tem algum detalhe ali no experimento que é um pouco diferente. Então, a diferença maior nós vamos ver que estaria na parte experimental mesmo, certo? Mas vamos repassar aí os slides e eu vou chamar a atenção porque é diferente, certo? Então, continuando aí, nós estamos trabalhando com a máquina de corrente alternada, né? A máquina de campo alternado, conhecida também como máquina assíncrona ou máquina de indução. Nós temos então estator e rotor. O estator é trifásico, são então 3 fases, 3 bobinas que estão deslocadas espacialmente de 120 graus. Então, a bobina A, B e C elas são idênticas entre si, mas o seu centro magnético está deslocado 120 graus de cada uma. O rotor tem 2 tipos, né? Rotor gaiola ou rotor bobinado. No nosso laboratório, a nossa máquina, cada uma das fases é dividida em 2 bobinas que estão sobre o mesmo eixo magnético, mais uma defasagem de 180 graus. Isso vale para a fase U, para a fase V e para a fase W. Então, são um total de 6 bobinas, só que esse conjunto, na verdade, é um conjunto trifásico, porque cada par de bobina está sobre um mesmo eixo magnético. E o rotor desse experimento é o rotor bobinado. O experimento 7 que vocês fizeram na aula passada, no vídeo ali assíncrono, foi feito em cima de uma máquina com rotor bobinado, com rotor gaiola de esquilo. Esse experimento ele é feito em cima de uma máquina com rotor bobinado. Então, revisando aí, né, o modelo da minha máquina, então eu tenho o circuito do estator, que está com índice 1. Como na bibliografia, às vezes nós encontramos número 1 para o estator, às vezes nós encontramos S, certo? Então, em alguns momentos, eu acabo misturando essas duas nomenclaturas. Mas o índice 1 ou índice S significa estator. Ok? Então, índice 1 e S é a mesma coisa. Índice 2' ou R é o rotor. Então, aqui eu tenho a nossa tensão do primário,
certo? Do circuito do estator. Então eu tenho a tensão de alimentação, eu tenho a queda de tensão em cima da resistência R1, a queda em cima da reatância XL1, que é ômega 1 L1, né? E a queda em cima da reatância XM, que é ômega 1 LM. Bom, como o motor de indução ele pode ser visto como um transformador, e nós podemos então pegar o modelo do secundário desse transformador e referir ele no primário, então aqui eu já tenho o meu circuito do secundário referido ao primário, que é o estator. Como o nosso rotor ele é curto-circuitado, eu tenho as bobinas dele ali, mas nós sempre curto-circuitamos essas bobinas, então eu não tenho uma tensão de entrada aqui V2 linha, certo? Por quê? Porque o secundário, o rotor, ele é curto-circuitado. E outra diferença para o transformador, né, é que devido ao fato da frequência do rotor, frequência elétrica do rotor ser diferente da frequência elétrica do estator, a frequência elétrica do estator sempre é a frequência da rede, que seria, no nosso caso aqui no Brasil, 60 Hz, a frequência elétrica do rotor é a diferença da frequência da rede para a frequência de rotação. Para poder refletir esse circuito para o primário, eu também tenho que fazer um ajuste na frequência. Eu não posso ter componentes no mesmo circuito com frequências diferentes. Quando eu faço esse ajuste, aparece o S, que é o escorregamento, dividindo a resistência R2. Notem que esse modelo é muito parecido ou é idêntico ao modelo T do transformador, certo? A diferença é que no secundário está curto-circuitado e também aparece esse S aqui dividindo a resistência R2. Então aqui eu tenho a equação da malha do estator, a equação da malha do rotor referido ao estator. Então notem que a tensão de alimentação do secundário é 0. E aqui eu tenho a equação do nó, certo? Então, I1 chega nesse nó, sai do nó o E2 e o IM. Bom, para fazer então os ensaios aí, o nosso objetivo é fazer ensaio de obtenção dos parâmetros, né? São 2 testes que vocês já viram no vídeo passado. Então, um ensaio é de rotor bloqueado, o outro é ensaio vazio. Esses ensaios eles são parecidos ou são análogos ao ensaio que nós fazemos no transformador de curto-circuito e circuito aberto. Então, existe uma analogia entre esses testes, esses ensaios. Então, para fazer o ensaio de rotor bloqueado, nós travamos mecanicamente o eixo e ajustamos a tensão para que a gente tenha corrente nominal, certo? Então, essa tensão de alimentação é uma tensão baixa que nós vamos ajustar até obter a corrente nominal. É muito difícil travar isso mecanicamente se nós colocarmos aqui a tensão nominal, certo? De cara, assim. Então, a gente começa com uma tensão bem baixa e vai aumentando aos poucos até chegar aqui na corrente nominal da máquina. Então, quando eu faço isso, a minha máquina puxa potência ativa e reativa. Vou ter perda elétrica, porque eu vou ter corrente. Vou ter torque, mas como a minha máquina está travada, essa máquina não vai girar. Certo? Velocidade zero, porque ela vai estar travada mecanicamente. Nós medimos então tensão no ensaio de rotor bloqueado, corrente no ensaio de rotor bloqueado e também a potência ativa no ensaio de rotor bloqueado. Certo? Então, tensão, corrente e potência. De forma parecida com o que nós fizemos no transformador, certo? Só que aqui é trifásico. No ensaio a vazio, no laboratório do experimento 7, nós usamos lá um motor que é um motor de gaiola de esquilo
que está acoplado mecanicamente num freio, certo? Aquele conjunto, ele é muito leve. Então, quando eu ligo a máquina sem carga, ela praticamente opera realmente sem carga, certo? Esse conjunto que está no nosso segundo laboratório, que é uma máquina de indução com rotor bobinado, então aqui nós temos acesso aos terminais do rotor, né? Que está acoplado com uma máquina de corrente contínua, esse conjunto ele tem uma perda aqui de atrito muito elevada por causa de todas as escovas. Então, para no ensaio a vazio a minha máquina realmente rodar a vazio e eu não ler uma potência ativa maior, nós vamos colocar a máquina de corrente contínua para tocar o eixo e ajustar a velocidade dessa máquina, certo? Então essa máquina vai fornecer energia para fazer com que a nossa máquina de indução realmente rode a vazio. Então, para fazer esse ensaio a vazio, o que é diferente da parte experimental do experimento 7, é que nós usamos a máquina de corrente contínua para fornecer energia mecânica para que a minha máquina de indução trifásica realmente rode a vazio. Então, nós partimos a máquina de corrente alternada, partimos também o motor de corrente contínua e ajustamos a velocidade através da máquina de corrente contínua até ter uma potência ativa aqui próximo de zero e até também ter uma rotação próxima de 3.600 RPMs. Com tensão nominal na minha máquina AC, certo? Na minha máquina de indução trifásica. Novamente a minha máquina puxa potência ativa e reativa, tenho perda elétrica, tenho bastante perda mecânica nesse eixo. A máquina gira aí, certo? E eu vou fornecer então energia através da minha máquina de corrente contínua para fazer com que a máquina realmente rode a vazio, certo? Então aqui eu tenho o torque do meu motor, eu tenho o torque de atrito que é elevado nesse conjunto. E novamente, depois de colocar nessa condição, nós vamos medir tensão, corrente e potência, agora no ensaio a vazio. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Na parte teórica, nós não temos muita diferença, certo? Nós teríamos mais diferenças realmente se nós estivéssemos no laboratório, certo? Porque são máquinas diferentes e esse conjunto que trabalha com a máquina de corrente contínua tem muito atrito, então a gente usa a máquina de corrente contínua para fornecer energia e fazer com que a máquina de indução rode realmente a vazio. Então vamos continuando. Então, com a máquina a vazio, a minha velocidade mecânica é muito próxima da velocidade síncrona do estator. E o escorregamento é praticamente nulo. Já com a máquina rotor bloqueado, a velocidade mecânica é zero. E o escorregamento é igual a 1. Então, no ensaio vazio, como S é zero, essa resistência dá infinito. Então eu tenho essa parte do circuito rotor desacoplado. Então o meu modelo é somente o circuito do estator. Já com a máquina em rotor bloqueado, como S é igual a 1, então minha resistência passou a ser somente R2. Certo? Então, meu circuito é o circuito completo, mas sem o escorregamento aqui. Bom, para calcular os parâmetros, primeiro eu vou precisar da potência. Então, a potência é obtida utilizando o ensaio com 2 watímetros, que nós já vimos aí em experimentos passados. Então, eu tenho aí a potência no watímetro 1, a potência no watímetro 2, soma essas duas potências, eu tenho então a potência no ensaio vazio. Para obter a potência total, como nós estamos medindo tensão de linha e corrente de fase, nós vamos ter então raiz de 3 vezes tensão vezes a corrente. Eu tenho então a potência total no ensaio a vazio.
E por último, eu calculo a energia reativa, certo? A potência reativa, S ao quadrado menos P ao quadrado, extraio a raiz, eu tenho aí então a energia reativa. Faço isso então tanto para o ensaio vazio quanto para o ensaio de rotor bloqueado. Com essas potências, eu posso então calcular a reatância no ensaio de rotor bloqueado. Então lembrem que é uma máquina trifásica, e os parâmetros que nós vamos estar calculando são os parâmetros por fase da máquina, certo? Então, como essa é uma potência trifásica, por fase eu vou ter a metade. Da mesma forma que quem dissipa potência ativa é resistência, quem consome ou fornece potência reativa é a reatância, certo? Então, se eu pegar aqui a reatância, dividir por 3 e dividir também por I ao quadrado, eu vou ter a minha reatância no ensaio de rotor bloqueado. Se eu faço isso com a potência, divido por 3, porque é um sistema trifásico e eu quero o parâmetro por fase, e também divido por I ao quadrado, eu tenho então a resistência no ensaio de rotor bloqueado. Para o estator, eu posso obter a sua resistência aplicando tensão contínua e medindo também a corrente contínua. Então, a razão entre tensão e corrente vai me dar a resistência do primário. Ok? Então, eu obtenho a reatância nos dois ensaios e a resistência no rotor bloqueado, eu uso a potência e no ensaio aí, a vazio, eu não preciso utilizar essa potência porque pode ter algum erro, né? Em geral, eu tento ajustar essa potência em zero no ensaio vazio, então se eu tentar usar essa potência, eu vou chegar à conclusão que a resistência é zero. E na verdade não é, certo? Então eu utilizo tensão e corrente contínua para poder medir a resistência do estator, do primário. Bom, uma vez então que eu tenho esses 4 parâmetros, eu preciso encontrar um parâmetro chamado K, certo? Que ele é aproximadamente igual a 1 menos a reatância bloqueada dividido por 2 vezes a reatância vazio. Uma vez que eu tenho esse K, eu consigo então calcular o R2 e consigo também calcular a reatância de magnetização. Com a reatância de magnetização, e sabendo aí a resistência, a reatância no ensaio vazio, eu consigo calcular então a indutância de dispersão e, em geral, se considera que a indutância de dispersão do primário é igual à do secundário, que é o rotor. Então, com esse roteiro aqui, nós conseguimos então calcular os parâmetros da minha máquina de indução. Vocês já viram isso aí no experimento 7, né? Estamos revisando aí. Bom, então aqui a foto do nosso conjunto de laboratório, né? Então notem que essa máquina é uma máquina de rotor bobinado. Eu vou precisar então curto-circuitar aqui os terminais do rotor e alimentar de forma adequada o estator. E a máquina de corrente contínua, também com suas escovas, né, com circuito de campo. Como esse conjunto aqui tem no seu eixo várias escovas, essas escovas têm, apesar de ser grafite, né, tal, tem um atrito elevado, esse conjunto é bem pesado, certo? Então a gente usa a máquina, o nosso motor de corrente contínua, para fornecer energia de tal forma que a nossa máquina de indução trifásica no ensaio vazio realmente funcione a vazio. Uma foto aí dos nossos terminais, né? Tanto da máquina de indução trifásica quanto do motor de corrente contínua. E também aí uma ampliação aí das conexões do rotor, né? Então aqui nosso motor de indução trifásica, o seu rotor bobinado, e aqui é do nosso motor de corrente contínua. Bom, então como que nós vamos fazer a conexão dessa nossa máquina nesse ensaio, certo? No experimento 7, nós vimos a máquina, vocês fizeram um ensaio para a máquina operando em estrela com 2 e 4 polos.
Aqui nós vamos fazer a máquina, duas ligações. A máquina em estrela e a máquina em delta. Bom, em estrela, a nossa ligação, a gente já viu aí, né? Então eu tenho que pegar estrela e dois polos, certo? Essa máquina, como nós não conseguimos mexer no número de polos do rotor, não é possível fazer essa máquina operar com 4 polos. Então, nos dois ensaios, estrela ou delta, vai ser sempre com 2 polos. Então, com 2 polos, negativo da primeira bobina, no positivo da segunda, repito isso para as 3 fases. E se eu quero ligar a estrela, então eu dou um nó aqui no negativo das 3 fases. O rotor, eu também dou um curto-circuito. Então, dou um curto-circuito aqui nas 3 fases do rotor. E alimento, então, a minha máquina pelos terminais 1 de cada uma das fases. Para ligação em delta, como também é 2 polos, de novo, terminal 2 no terminal 6 de cada uma das fases, negativo no positivo. Como agora eu quero ligar em delta, então terminal U1 no terminal V5, V1 no W5 e W1 no U5. Então, se vocês redesenharem isso aqui, vocês vão ver que realmente está em delta. Novamente, o rotor curto-circuitado e a alimentação vai ser feita pelos terminais 1 de cada uma das fases. Para medir, então, a fase do rotor, ou melhor, a resistência de fase do rotor, nós vamos pegar uma fonte aí variável, certo? DC, e vamos aplicar sobre 2 fases. Então, eu vou medir a corrente, medir a tensão, vou ajustar essa tensão para obter aí uma corrente de 1 a 2 amperes, certo? Notem que se eu fizer isso aqui, como eu estou aplicando a tensão sobre 2 fases, a resistência que eu medi aqui é 2 vezes a resistência de fase do estator. Então, nos 2 ensaios, nós vamos medir então corrente, tensão de linha, potência em 1 watímetro e também potência em 1 segundo watímetro, certo? Então, estamos usando o método dos 2 watímetros. Então, nesse método, uma fase é referência. Então, note que essa fase é referência para as 2 bobinas de tensão de cada um dos watímetros. A outra fase vai para as fases que estão opostas aí, certo? Onde eu também vou medir corrente. Então, nesse método, nós conseguimos aí, então, medir 2 potências e a soma dessas 2 potências ativas vai ser igual à potência total aí da nossa máquina, potência ativa total. Só para conferir, né? Aqui nossa máquina de corrente contínua, ela está sendo ligada no modo de excitação paralelo. Então, da minha fonte aqui, eu alimento o circuito de campo. E eu também passo por um reostato e alimento o circuito de armadura com uma única fonte. A resistência aqui, ela serve para nós podermos ajustar essa corrente e poder controlar a velocidade. Então, para a máquina, primeiro nós vamos medir então a resistência do estator com tensão e corrente DC. Vou regular uma corrente entre 1 e 2 amperes e vou medir tanto tensão quanto corrente. Depois, tanto para a máquina em estrela quanto para a máquina em delta, nós vamos fazer para ambos, né, o ensaio de rotor bloqueado e o ensaio de teste a vazio. No nosso laboratório, nós não temos lá uma fonte trifásica variável, certo? Nós não temos um reostato, um varivolt trifásico variável, certo? Então, o que nós fazemos? Nós fazemos o ensaio de rotor bloqueado com a menor tensão que eu tenho, que é 24 volts, e o ensaio a vazio com 42 volts. Em ambos os ensaios, nós medimos aí
as duas potências, medimos tensão e corrente do estator e medimos também a velocidade. Bom, uma vez então que eu tenho esses dados, tenho os dados de medições, nós vamos então calcular os parâmetros. No modo em estrela, nós vamos seguir exatamente o roteiro que está lá no nosso exercício, certo? Na ligação delta, tem um pequeno detalhe. Como nós estamos, apesar de o motor estar em delta, o modelo equivalente que nós vamos obter é um modelo em estrela, equivalente a esse circuito delta. Quando eu quero obter um modelo estrela equivalente a um circuito delta, eu tenho que pegar os parâmetros e dividir por raiz por 3. Então, a resistência de fase que eu tinha no estrela, para a ligação delta, a resistência por fase equivalente vai ser o R1 da ligação estrela dividido por 3. Então, esse é o único ajuste que eu tenho que fazer para continuar os cálculos, certo? Depois nós vamos dar uma olhadinha lá nos dados. Eu não lembro se eu já passei esse valor dividido, mas na parte experimental, os alunos têm que tomar cuidado com isso aqui. Uma vez que eu fiz isso, o procedimento de cálculo é o mesmo, certo? Vocês vão ver que as potências vão ser diferentes, né? Mas o procedimento de cálculo é exatamente o mesmo. Tranquilo até aqui, pessoal? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que eu não tinha visto antes, do Gabriel. Qual a diferença entre 2 e 4 polos? Nós fizemos um laboratório, eu acho que foi, se não me engano, 6, que ali a gente discute bastante essa questão do 2 e 4 polos, certo? Mas quando a gente coloca uma máquina com mais polos, conforme a gente aumenta o número de polos, a rotação mecânica cai proporcionalmente. Então, numa máquina de 2 polos, a frequência mecânica é igual à frequência elétrica. Então, se eu tenho 60 Hz, eu vou ter 60 Hz no eixo ou 3.600 RPMs. Numa máquina de 4 polos, essa rotação cai para metade, certo? Então, Gabriel, dá uma olhadinha lá, acho que, se não me engano, foi no experimento 6, que a gente discutiu bastante isso aí. Foi especificamente sobre isso, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha de volta no Moodle e vamos ver também o roteiro e também as medidas. Então, experimento 8, vamos abrir primeiro o roteiro. Lembrando, né, que o roteiro ele foi concebido para aula presencial, né? Então eu mantenho ele aí. Então aqui como medir então a resistência de fase, né? Então nós estamos usando a tensão DC. Aplicamos sobre 2 fases na ligação em estrela. O resultado disso aí, se eu fizer a ligação desse estilo, né? O valor que eu tenho de tensão ou a resistência que eu vou obter, eu tenho que dividir por 2. Por quê? Porque eu estou aplicando tensão sobre 2 fases. Como então fazer as medições de potência, tensão e corrente? Essas ligações são iguais no ensaio a vazio e no ensaio de rotor bloqueado, certo? Sempre corrente de fase, tensão de linha e potência em 2 watímetros. Como calcular as potências? Explicação aí do teste de rotor bloqueado e do teste de ensaio a vazio. Opa, fui muito rápido aqui. E o nosso roteiro de cálculo, né? Então, uma receita de bolo aí que a gente tem que seguir. A ligação da máquina em estrela e a ligação da máquina em delta. Em ambos os casos, a máquina está na configuração de 2 polos. A ligação da máquina em corrente contínua, né? E daí, na sequência, a explicação dos testes, né? Então, resistência do estator,
estrela, teste rotor bloqueado, estrela, teste vazio, delta, rotor bloqueado e delta vazio, certo? Os testes que nós fazemos aí nesse experimento. O que nós medimos então? Tensão e corrente contínua para medir a resistência do estator. Para a máquina em estrela, nós temos então rotor bloqueado e o teste a vazio, potência 1 e 2, tensão, corrente e velocidade. E a mesmo conjunto para ligação em delta, certo? Teste rotor bloqueado, teste a vazio, duas potências ativas, tensão, corrente e velocidade. Tendo então todas essas medidas, nós vamos então calcular os parâmetros da máquina, certo? Seguindo o roteiro que foi fornecido. Então, se eu medir essa resistência em estrela, a resistência por fase em delta vai ser menor. Então, eu vou calcular as potências ativa e reativa total, né? E também potência ativa, potência total e potência reativa. Tanto para estrela quanto em delta. E por último aí os parâmetros. Os parâmetros da minha máquina estrela, parâmetros da minha máquina em delta. Vamos dar uma olhadinha nas medidas. Então, de novo, a ligação dos equipamentos. Opa! Então, notem que eu já forneci para vocês aqui a potência dos dois watímetros, certo? Então, aqui já está a soma do watímetro 1 e 2. Tanto para o teste a vazio quanto para o teste de rotor bloqueado. E a resistência, eu também já dei a resistência de fase, certo? Então, aqui não precisa dividir nada, tá? Já é a resistência elétrica do estator por fase. Então, conexão estrela. Vamos ver aqui a conexão em delta. De novo, eu estou fornecendo as duas potências. E a resistência aqui, notem que essa resistência é 1/3 da resistência em estrela, certo? Então, se eu pegar aqui a resistência em estrela, é 1,2. Então, aqui eu já dividi, eu já passei o valor correto para vocês, certo? Eu notei aí que nos semestres anteriores dava muito problema com esses valores de resistência, então já estou fornecendo o valor correto. Essa aqui é a resistência equivalente por fase do estator, né, para a ligação delta. E novamente aí o roteiro dos cálculos, né? Deixa eu ver se não tem, está tudo certinho. Detalhe que essa potência aqui eu já estou fornecendo a soma, certo? Em todos os testes. Então vocês não vão precisar somar essas duas potências porque eu já forneci. Então, potência ativa, watímetro 1 mais 2. E por último aí o link para o relatório, né? Então mais uma semana aí. Bom, do ponto de vista de cálculo, não tem muita diferença entre o experimento 7 que vocês fizeram na semana passada e o 8 que vocês vão estar fazendo agora, certo? Ela tem mais algumas diferenças experimentais. E essa questão de, na aula passada, no experimento 7, nós tentamos abordar a questão do motor em 2 e 4 polos, e nessa aula nós estamos tentando abordar a questão do motor em estrela ou delta, certo? Mostrar como que ficam as diferenças dos parâmetros para esses dois casos. Bom, pessoal, como é que está aí? Tranquilo? Estão com dúvidas? Alguma curiosidade? Não? Bom, pessoal, nossa aula foi um pouco rápida, né? Mas era o que eu tinha para passar aí para vocês estarem então trabalhando aí, fazendo o relatório, certo? Então, se vocês não tiverem nenhuma questão para ser colocada, nós vamos já estar encerrando a aula de hoje aí, certo?
Tudo tranquilo, pessoal? Tá jóia, então. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. A gente conversa de novo aí na semana que vem, certo?